Paz do Senhor para todos. Graças a Deus estamos aqui mais um dia para contar mais uma bênção, uma vitória que o Senhor tem nos concedido, né, para esse canal. Antes de começar a contar, eu quero pedir perdão para o meu irmão Elias. No vídeo anterior, eu falei que o Isaac e o Elias já tinham partido para o Senhor. Não foi o Isaac e o Elias, foi o Isaac e o Jonas que partiram para o Senhor. Elias continua conosco, pela misericórdia de Deus, né? A minha família agora são 7 irmãos, 5 mulheres e 2 homens, né? Eu quero começar lendo aqui em Eclesiastes 3, um versículo só, que nos diz assim: tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós estamos vivendo em um tempo muito, como que eu digo, preocupante, né? Um tempo que tem nos deixado apreensivo, um tempo de muita tristeza, de muita angústia, porque muitos têm perdido os seus entes queridos, né? Mas nós ainda aqui estamos para contar aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Por esse motivo é que eu tenho contado esses testemunhos, para que a gente possa lembrar o que Deus já fez na nossa vida e crer que Ele continua fazendo, que Ele continua guardando, que Ele continua protegendo, né, cada um de nós. E se chegar o nosso momento de ser recolhido por Deus, que a gente possa estar com o coração aberto para isso, né? Vamos neste momento, eu quero agradecer os irmãos que têm assistido os vídeos, né? Peço que estejam curtindo, que estejam me ajudando aí, né? Se inscrevendo, e vamos lá. Eu quero contar hoje uma bênção que, quando eu casei, pouco tempo depois que eu tinha me casado, eu fui morar em um bairro chamado Vila São José, mas era em uma comunidade. A minha casa era assim: tinha uma ladeira que você descia. Quando não tinha mais para onde descer, aí era a minha casa, na beira do córrego. Ali tinha muitas outras casas e a minha também ali. E acho que quase 2 anos depois, a Suzana nasceu. E a Suzana, como eu já falei para vocês, ela é uma criança especial, muitos conhecem. E além da necessidade especial da Suzana, ela tinha rinite alérgica. E naquele lugar ficava complicado com aquele cheiro daquele córrego. E eu me lembro que às vezes eu ia colocar roupa no varal e eu olhava assim, não dava para ver a rua, não dava para ver nada, você só via casas para um lado, casas para o outro. E às vezes no verão eu tinha que ficar dentro de casa com a porta fechada, por conta do cheiro que tinha no córrego e dos mosquitos que apareciam. Então, às vezes eu ia colocar a roupa no varal e eu falava assim, eu tinha ouvido um testemunho do irmão que morava em um lugar que era só monte na frente da casa dele, e ele orou a Deus pedindo para Deus tirar o monte da frente da casa dele. E Deus tirou ele dali, preparou um outro lugar para ele onde não tinha monte. E eu lembrava desse testemunho, aí eu orava, falava, Senhor, me tira daqui, né? Tira esse monte da frente da minha casa, que para mim era uma montanha intransponível, que eu não conseguia atravessar. A Suzana nasceu e eu precisava sair muito com ela, então eu subia. Nossa, quando eu chegava lá em cima eu já estava cansada. Então, e assim, se a Suzana fosse precisar de uma cadeira de roda, quando ela precisa hoje, não tinha como eu chegar naquele lugar com uma cadeira de rodas, porque tinha escadas. E eu orei a Deus assim várias vezes. E um dia o meu marido chegou para mim e falou que tinha conseguido um outro lugar para a gente morar. E a gente foi morar, tal, e não desfizemos dessa casa da gente, não. A gente colocou
um conhecido da gente para ficar lá cuidando, né? Ele depois arrumou uma companheira e ficou lá. E a gente foi morar em outro lugar e um dia eu lavei roupa. Quando eu fui estender a roupa no quintal, que eu olhei, eu falei, meu Deus, não tem monte na frente da minha casa. Que eu olhava do quintal, via o outro bairro do outro lado, e depois eu saí na frente, nossa, não tinha nenhum monte, sabe? Eu precisava subir ladeira para chegar na minha casa, né? Mas eu já conseguia subir, chegar de carro na frente da minha casa, já conseguia com carrinho chegar na minha casa, né? E eu agradeci muito a Deus por isso, porque Deus é aquele que pode todas as coisas. Como eu contei no testemunho, no primeiro testemunho, que eu morava num barraco e que eu orei a Deus para preparar o neuro para minha filha, eu orei com o joelho no barro, foi nessa casa, nessa segunda casa que Deus me deu. E era um barraco mesmo, um barraco de madeira. E por conta da chuva, da umidade, né? A gente não se sentia seguro, e como era num lugar alto, às vezes ventava, a gente não se sentia seguro. Aí um dia meu esposo chegou do serviço, falou para mim assim, aconteceu um problema com a pessoa que estava lá na nossa casa, ele fugiu, ele saiu fugido com a esposa dele, e outras pessoas invadiram e tomou conta lá. Eu falei, ixi, e agora, né? E a prefeitura passou cadastrando lá para tirar as pessoas daquele lugar, e essa pessoa que invadiu cadastrou o nome dela. Eu falei, meu Deus, e agora? Perdemos? Ele falou assim, acho que a gente perdeu, mas quem tá lá é duas pessoas, fulano e fulano, e das pessoas era filho de uma irmã da igreja. Eu falei, vou conversar com a irmã, né? Vamos lá. Aí eu fui lá conversar com a irmã, falei, mãe, eu tô precisando. Ela falou assim, ó, quem cadastrou aqui, se não tiver mais vaga para ir para os sobrados, que estavam construindo sobrados para as pessoas ir, eles vão dar indenização. Eu falei, penso, se dar essa indenização, eu consigo construir lá onde eu tô. Aí eu falei, agora, como que eu faço? Você não se preocupe, porque eu vou falar com o meu filho e ele não vai brigar para você tirar o nome, porque a casa não é dele, a casa é sua, e então você pode ir na prefeitura e tirar o nome dele e colocar o seu nome. Eu falei, tá bom. Fui na prefeitura, conversei lá com a pessoa que estava fazendo os cadastros e tal, e aí ela pegou e falou para mim assim, ó, eu vou cadastrar no seu nome, só que você tem que antes me levar lá para ver se você que tá lá mesmo agora, se é sua. Eu falei, tá bom. Levei ela lá e aí chamamos os vizinhos contaram a mesma história que eu tinha contado. Resumindo, o cadastro foi rasgado e foi feito um cadastro no meu nome. Ela falou assim, você não tem mais vaga para você ir para o apartamento, para os sobrados. A única coisa que eu posso fazer é tentar te dar a indenização, mas nós não temos mais indenização, você vai ter que voltar a morar aqui. Eu falei, eu não posso voltar a morar aqui, porque se eu for morar aqui, eu não tenho como chegar. Aí eu já tinha a minha segunda filha, que é a Keila. Como que eu vou chegar aqui empurrando cadeira de rodas e com uma criança no colo? Não tem como eu chegar. Ela falou, então vamos ver o que vai dar. E aí eu pedi pro meu cunhado ficar lá, tomando conta, meu ex-cunhado ficou, e a gente ficou aguardando, né? E aí ela falou assim, ó, um dia ela me chamou, eu fui, ela falou assim, a única coisa que eu consegui reaver, você tem, a sua casa está cadastrada no seu nome, mas você vai ter que voltar a morar aqui. Aí eu comecei a orar para que Deus preparasse, mudasse aquele quadro, né? E um dia na igreja, eu congrego no Ministério Ômega. Um dia a missionária estava pregando, a missionária Nádia estava pregando, e ela pregou sobre lançar rede. E ela falou assim, ó, tem alguém aqui que está tentando resolver algo que ainda não conseguiu. Deus está falando para você voltar lá de novo, que você vai conseguir. Lança a rede de novo.
Aquilo bateu forte no meu coração e eu pensei comigo, amanhã de manhã eu vou lá conversar com essa mulher e Deus vai me dar a vitória. E tudo bem, só que de manhã, irmãos, eu amanheci com um medo de receber um não, sabe? Aí eu falei assim, Jesus, vai lá, toca naquela mulher que eu não tenho coragem de ir lá conversar com ela não. Aí, pouco tempo depois, o meu celular tocou e era ela. Aí ela me chamou para mim ir lá conversar no escritório, eu fui, chegou lá, ela falou para mim assim, tem uma família que não quer ir pro sobrado e nem quer a indenização, que não quer sair de lá. Então eu te aconselho você trocar com ela. Ela vai para sua casa e você fica com o cadastro dela, porque você estando com o cadastro dela, aí eu consigo que você passar a indenização para você. Porque ela não queria sair daquele lugar, não queria sair daquele bairro. Eu falei assim, ótimo para mim. Aí ela fez isso. Passou a indenização para mim e passou a casa que eu morava para aquela senhora que não queria sair daquele lugar. Então, vai assim, quando Deus ele toma a nossa causa na mão, ele resolve. Quando a gente põe a causa na mão dele, mesmo que é uma coisa que parece estar perdido, ele vai lá, põe as mãos e resolve e dá a vitória. Nós só temos que confiar que nós estamos dentro da vontade de Deus. Temos que confiar que o nosso Deus vai fazer, né? Ele vai fazer segundo a vontade dele. Mas se a vontade dele também é a nossa vontade, com certeza ele vai fazer. E se nós estamos sendo prejudicados por algo, que está acontecendo algo que está nos prejudicando e que a gente não pode resolver, o impossível é para Deus. O impossível só Ele pode fazer. A gente pode fazer a nossa parte. A nossa parte nós temos que fazer, porque aquilo que nós temos que fazer é nós, mas aquilo que é Deus, é Deus. Então, irmãos, vamos ficar confiantes no Senhor, fazer a nossa parte e confiar que o Senhor vai nos dar a vitória. E outra coisa, muitas vezes a vitória que Deus tem para mim, a vitória que Deus tem para você, não é a vitória que eu quero, não é aquilo que eu quero, tá? Às vezes eu falo, Senhor, eu quero essa casa, aquela casa da cor vermelha. Deus sabe que eu não vou ser feliz ali, Deus sabe que ali não vai ser bom para mim, Deus sabe que algo ali não vai ser bom para mim. Então Ele me dá a casa de cor branca em outro lugar. Senhor, eu quero isso aqui, tá? Eu quero que o Senhor faça isso na minha vida, tá? Eu quero essa porta de emprego, eu quero trabalhar, mas eu não quero aquela lá, eu quero essa daqui. Se essa daqui não for boa para mim, Deus não vai me dar. Deus vai me dar aquela lá que eu disse que não queria. Não é Deus fazendo birra com a gente não, porque Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Às vezes a gente está carregando uma cruz que a gente fala assim, Senhor, está muito pesado, eu não aguento, eu vou jogar fora porque eu não aguento essa cruz. Deus não dá a carga maior do que a gente pode suportar. Então, se a sua carga está pesada, se está difícil, ora, entrega nas mãos do Senhor. Se o Senhor já falou que vai resolver, confia que Ele vai resolver. Nós temos que ter a confiança em Deus, nós temos que ter depositar a nossa confiança em Deus e deixar lá, na mão dele. Não tira não, que Ele vai dar a vitória. E é na hora dele. Não é na minha hora, não é na hora que eu quero. Deus podia ter me tirado de lá bem antes, né? Mas não. Eu estava orando para Deus me conceder uma casa bem antes. Tentei trocar, tentei fazer um monte de coisa e não deu certo. Porque é na hora de Deus. É tudo o plano de Deus. Quando invadiram a minha casa, eu achei que estava tudo perdido. Eu falei, pronto, agora já era. Mas o próprio Deus me encorajou e disse, não, vai lá que vai dar tudo certo. E não teve briga, não teve discussão. Conversei, Deus pôs as mãos e a vitória voltou para as minhas mãos. Paz, fica com Deus. Vocês continuam orando por mim, que eu continuo orando por vocês.